Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Saiu fraco. O pessoal está meio desanimado hoje. Eu vou usar uma tática que eu aprendi com um amigo meu. Nunca falhou, espero que nessa noite não falhe. Pessoas lindas e maravilhosas, boa noite. Boa noite. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa derramar bênção de luz, de paz e de amor sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. A questão levantada pela mensagem do Evangelho da noite de hoje nos traz uma profunda reflexão, porque Jesus, nosso mestre, irmão maior e guia por excelência, já nos asseverava que Deus, nosso Pai Criador, é justiça e que Ele é bondade eterna. Se nós formos verificarmos, baseados naquilo em que a nossa sociedade nos ensina, e as outras religiões também, que a vida só é essa, quando nós começamos no berço e terminamos no túmulo. Que depois do túmulo não existe nada. Se isso realmente é verdade, e nós derramarmos nossos olhos para o que acontece neste planeta, neste mundo em que vivemos, onde verificamos que existem pessoas que nascem em berços de ouro e outras que nascem numa extrema pobreza, por que não dizer miséria? E se formos mais profundamente verificarmos que existem aqueles que nascem com a saúde, como se diz popularmente, de ferro, e existem aqueles que ao nascerem já traz consigo doenças, problemas que acompanham por toda a vida. E aí podemos nos questionar: onde está a justiça de Deus, já que essa vida é uma só? Onde está a bondade e o amor de Deus para com todos nós que somos filhos dele? Porque uns são premiados e outros não. Isso levanta um questionamento muito grande se realmente ficarmos apoiados no que a sociedade e as outras religiões nos pregam, que a vida é só essa, que não existe mais nada. Nascemos, vivemos e morremos, e depois o nada. Não faz sentido o que Jesus nos anunciava. Fica sem sentido a imagem de Deus, Pai Criador,
tendo para com seus diversos filhos, optados por alguns serem beneficiados e outros não. Mas, se nós verificarmos e estudarmos a vida, esta vida de nossa, neste momento, como mais uma passagem nossa aqui neste planeta, se nós chegarmos à conclusão que já estivemos aqui diversas vezes, se acreditarmos na vida sucessivas, nós vamos começar a entender a bondade, o amor do Pai para conosco e a justiça dele para conosco. E acreditarmos quando Jesus disse que não existe um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que Deus assim o permita. Então, se isto é verdade, se isto é realidade, a reencarnação, nós podemos encontrar explicações lógicas sobre a bondade de Deus e a justiça divina. Se nós nos debruçarmos para estudar sobre as vidas sucessivas, se nós, ao entrarmos em contato com a doutrina espírita, observarmos os ensinamentos que ela nos traz e as explicações que ela nos apresenta, nós vamos entender a lógica da afirmativa de Jesus e vamos compreender os porquês da vida. Se nós estivermos conscientes que não é a primeira vez que aqui estamos, que já tivemos outras vezes, se nós tivermos a consciência de que somos ainda espíritos imperfeitos e, por sermos imperfeitos, que já cometemos diversos equívocos, tanto nesta encarnação como nas encarnações passadas. Basta verificarmos quem somos hoje. Verificarmos em nós as nossas imperfeições para refletirmos e chegarmos à conclusão de que alguma coisa houve lá atrás que traz a consequência para os dias atuais. Porque, ao estudar a doutrina espírita e ao ouvir e ler sobre o que ela nos diz, os ensinamentos que ela nos traz, vamos verificar que existe uma lei que é de Deus e é tão certa e real quanto a lei da reencarnação, na qual nós estamos mergulhados, que é
a lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer retorna para mim. Se eu fizer o bem retorna para mim. Se eu fizer o mal retorna para mim. E nos esclarece a doutrina espírita que somos nós os responsáveis por tudo aquilo que nos ocorre, por tudo aquilo que acontece. Mas vai além a doutrina espírita e nos diz que toda a programação da nossa encarnação é feita por nós. Se nós formos buscar nas obras de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nós vamos verificar que no nosso lar, que é uma das cidades espirituais que existem aqui no Brasil, que são várias, tem o nosso lar, que a gente conhece, mas tem outras também, né? Lá existe o Ministério da Reencarnação, que é justamente o órgão preparado para que o espírito reencarnante, quando chega na sua hora de reencarnar, ele possa traçar, conjuntamente com os trabalhadores daquele ministério, a sua reencarnação. Escolher o que ele precisa para a sua evolução, já que a doutrina espírita também nos explica que o objetivo principal da nossa encarnação aqui neste planeta, né, neste mundo físico, é a nossa evolução, a evolução de cada espírito reencarnante. Então, nós estamos aqui reencarnados, ponto pacífico, justamente com o único objetivo: evoluir. Evoluir. Nem mais, nem menos. Então, estamos no mundo espiritual, preparando a nossa encarnação e, em conjunto com os trabalhadores do Ministério da Reencarnação, nós traçamos a programação da nossa encarnação. Então, nós vamos escolher nosso sexo, nós vamos escolher em que camada social iremos reencarnar, e aí depende da nossa necessidade evolutiva em termos de que o que é que precisamos para evoluir nesta encarnação. Escolhemos quem são nossos pais e também quem serão nossos filhos. Planejamos tudo e encarnamos. E antes de encarnar, quando nós planejamos quem serão nossos pais, eles que ainda estão desencarnados, mas estão próximos de encarnar, somos nós que pedimos a eles para que eles possam nos receber como filhos. É por isso que é falso quando nós ouvimos uma pessoa dizer que não pediu para nascer naquela família. Ah, não pedi para vir para essa família. Não é verdade.
Nós pedimos. Nós pedimos. Também é falso quando nós ouvimos alguém dizer: eu não pedi para nascer. Pedimos, sim. E às vezes até imploramos uma oportunidade de reencarnar. Então, a reencarnação nos mostra, e como ela é realizada, nos mostra que estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas. Que não existe erro, que não existe engano, que ninguém caiu de paraquedas na família que encarnou. Que ninguém nasceu por acaso na família em que encarnou. Fomos nós que pedimos. Então, estamos na família certa, no lugar certo, e nos cabe como missão aprender a conviver com aqueles que são nossos familiares. É a primeira missão que nós temos na vida, ao encarnarmos. É aprender a conviver com os nossos familiares. E a entender e aceitar as diferenças, porque dentro da família existem diferenças. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Quem tem mais de um filho? Eles são parecidos? São iguais? São? Não são. Por quê? Porque são espíritos diferentes. São todos indivíduos. Assim como nós não fomos e não somos parecidos com nossos irmãos. Se existe aparência física, mas pensamos de forma diferente, temos gostos diferentes, opções de vida diferentes, porque somos indivíduos, somos espíritos, e existe a individualidade do ser. Então, a nossa primeira missão ao encarnarmos é aprender a conviver com as diferenças dos nossos familiares. E se não aprendermos a conviver com as diferenças que existem dentro da nossa própria família, nós sentiremos muita dificuldade de conviver com os outros, que são também diferentes de nós. Porque observem, aqueles filhos que recebem a mesma educação, as mesmas orientações, são diferentes entre si. Imaginem aqueles que vêm de outras famílias, têm outras criações e tudo mais. Então, é primordial que, em primeiro lugar, venhamos a aprender a convivência com as diferenças dentro do nosso seio familiar. Já será uma base para a nossa caminhada futura. Dito isso e isso posto, vamos entender as diferenças nas missões que nos cabem, tanto na questão da pobreza quanto da riqueza.
Eu quero deixar bem claro, logo de antemão, que ambas experiências são, na realidade, uma grande, mais grande mesmo, casca de banana, que se nós não soubermos como pisar, nós iremos cair feio. Tanto a experiência na pobreza quanto na riqueza. Porque cada uma delas nos traz desafios muito grandes. Cada uma delas pode nos levar a quedas imensas em termos de evolução espiritual. Porque diante da nossa visão parca em relação à realidade do ser, nós pensamos que a melhor experiência que tem é a da riqueza, né? Mas não é. Ela é tão ou mais perigosa quanto a experiência vivenciada na pobreza, na miséria. E vamos explicar o porquê, porque a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. Por que a riqueza é um risco para o espírito? Porque ela nos traz vamos dizer assim, ela mexe com o nosso ego. Mexe com o nosso ego. Porque aquele que nasce em berço de ouro e é criado no berço de ouro tem facilidade para tudo. Nunca lhe falta nada. Tem tudo à sua disposição. E se ele não for bem orientado, e se ele não entender isto, ele vai achar que o mundo está ali para servi-lo. E se ele não trabalhar isso, ele vai menosprezar todos aqueles que têm uma classe social diferente da dele. Ele vai pensar que o dinheiro é que manda no mundo. Ele, ao encontrar todas as portas abertas, onde ele chega, ele vai se sentir superior a tudo e a todos. Que todos têm uma obrigação de servi-lo. E aí, isso vai mexer com o ego dele e ele está muito propício a cair. Porque vai esquecer da lei maior, que é a lei de amor. A lei maior, que é a lei de fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. E ele estará diante de um abismo, faltando um passo para ele cair. Então é necessário que ele tenha muito equilíbrio, que ele possa entender que a vida não é só isso, a vida é feita de lutas, mas também que ninguém é um ser isolado, que todos nós dependemos um dos outros. Nós não somos uma ilha. Dependemos um dos outros. Todos nós. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Podemos ser bons médicos, bons juízes de direito, engenheiros,
mas não conhecermos sobre mecânica. Mecânica de carro. Aí temos um carro, o carro deu problema na rua. Quem é que vai resolver o problema mecânico? Somos nós? Não. Profissional, mecânico. Não entendemos de eletricidade. Existem até aqueles que se arriscam a mexer em eletricidade, que é perigoso se você não conhece. Eletricidade é perigosa. Quando precisamos, procuramos quem? Profissional. Um eletricista. Então, sempre estamos precisando de alguém, e eu estou falando só profissionalmente, hein? Porque nós não sabemos de tudo. Então, muitas vezes, a riqueza, assim como o conhecimento sem religião, sem ter a noção de que por sabermos muito, não sabemos de tudo, pode nos levar à queda. E isso me faz lembrar uma história que eu li há muitos anos, em um dos livros que eu não me lembro, era um livro espírita, mas eu não me lembro. Era um cidadão que tinha um conhecimento vasto. E ele viajando, chegou numa cidade e passando uns dias por aquela cidade, um dia precisou ir para uma cidade vizinha, que o único meio de transporte que tinha era um barco. A pessoa não podia, não tinha estrada nem nada. Ele alugou um barco e lá vai ele, porque tinha um rio atravessando, né? Um rio atravessando de uma cidade a outra, e era um rio profundo, caudaloso. E ele atravessando o rio com o barqueiro, ele virou para o barqueiro, ele autossuficiente, virou-se para o barqueiro e disse: você já estudou ou tem conhecimento sobre astronomia? O barqueiro disse: não, não sei nem o que é isso. Ah, você não sabe o que você está perdendo? Ela estuda o universo, os planetas, as estrelas. Você não sabe? Não. Você perdeu metade da sua vida. E aí continuou ele: tem conhecimento de botânica? O barqueiro disse: não conheço botânica. Botânica é a ciência que estuda a flora, a fauna. Você não tem conhecimento? Não, isso até para mim é uma palavra que eu não entendo, que eu nunca estudei. Ele disse: você perdeu a metade da sua vida. Que pena, viu? E aí, quando ele está assim, conversando, demonstrando seu alto saber, seu autoconhecimento, e humilhando o pobre do barqueiro, eis que ele distraiu o barqueiro, e o barco bate numa pedra, o barco fura, o fundo do barco fura, e começa a entrar água. E eles estão no meio do rio. E como eu disse, o rio era fundo. E o barqueiro olhou para ele e disse assim: o senhor sabe nadar? Ele disse: eu não sei nadar. Ele disse: que pena, o senhor perdeu sua vida. Nós não sabemos de tudo. Nós não dominamos tudo. Por mais que tenhamos o conhecimento, nós não dominamos tudo. Sempre tem alguma coisa que nós não sabemos. Então, por que ficarmos a exibir
algo que nós não somos, autossuficientes. Não somos, estamos sempre dependendo um dos outros. É por isso que precisamos ter cuidado. E é por isso que a doutrina espírita nos ensina que a experiência com a riqueza, se nós não soubermos lidar com ela, ela é uma grande pedra de tropeço. Um minuto só que eu vou beber água, que a garganta secou. Pois bem, é uma grande pedra de tropeço. Mas a pobreza também, a miséria também. Porque ao nascermos na pobreza, e às vezes até de forma bem miserável, se nós nos revoltarmos com a nossa situação, com a situação que se apresenta para nós e que é uma prova, uma provação que nós temos que passar para evoluir, nós iremos tropeçar também. Porque podemos desviar para um caminho que irá nos levar para um grande fosso. E quando eu digo isso, não quer dizer que temos que ficar sossegados com aquilo que a vida nos apresenta, não. Não, nós temos que nos esforçar para sairmos daquela situação, mas sem revolta e nem tomarmos caminhos os quais nós iremos nos decepcionar e chorar muito quando retornarmos ao mundo espiritual. É tentarmos melhorar de vida e se não chegarmos, não alcançarmos aquele objetivo que nós tanto traçamos, ficamos no início ou no meio do caminho, que nós não nos revoltemos, que aprendamos a viver com aquela situação. Porque são experiências que irão nos fazer futuramente um ganho espiritual muito grande. Não é ficarmos nos sentindo coitadinho, não, eu sou assim mesmo. É aquela música, né, da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Não, vamos buscar melhorar de vida, vamos estudar, vamos aprender uma profissão, vamos tentar, mas sem revolta. Sem ficarmos amargurados e sem invejar o outro. Ah, eu tenho inveja de fulano porque ele tem isso, isso e aquilo. Mas você sabe a experiência que o outro está vivendo, está experimentando o que se passa na vida do fulano? Nós não sabemos. Nós imaginamos que a vida de fulano é melhor do que a nossa. Mas nós não sabemos. E aí me traz outra história que eu li também há muito tempo atrás. Dessa vez foi também numa psicografia de Chico Xavier, em que um casal, recém-casado, acabou de mudar para uma casa nova. E ali ficaram, tal coisa.
E de manhã, quando eles acordaram e tanto o marido como a esposa estavam tomando seu café, seu de jejum, ela olhou pela janela e viu a vizinha do outro lado da cerca dependurando a roupa que ela havia lavado, né, no varal. Ela ficou observando, virou-se para o marido e disse: essa vizinha não sabe lavar a roupa direita, não. Olhe como a roupa que ela lavou está mal lavada, os lençóis meio amarelados. O marido olhou, não disse nada. No dia seguinte, a mesma coisa. A vizinha estava lá pendurando os lençóis que ela havia lavado e a roupa. Ela disse: não é possível, rapaz. Essa vizinha não... E aí, na semana seguinte, a mesma coisa. Essa vizinha precisa aprender a lavar a roupa, dizia ela. E o marido observando. Não disse nada. Na terceira semana que ela disse isso, o marido também calou, né? No dia seguinte, ela levantou e fez o café, estavam tomando café na mesa. Ela olhou pela janela e viu a vizinha estendendo a roupa. Ela disse: olha, a vizinha aprendeu a lavar. Veja como as roupas dela estão limpas, brancas, bem lavadas. Aí o marido dela falou para ela: não, a vizinha sempre lavou a roupa certa, direito. O nosso vidro da janela era que estava sujo. Então, ela esquecendo de fazer as obrigações dela, ela estava julgando a obrigação da vizinha. Mas era a janela dela que estava suja, porque ela não tinha limpado a janela. E o marido limpou, né? Disse: está limpo. Ela sempre lavou bem. Nós é que estávamos olhando através de uma janela suja, a nossa janela suja. Então a gente sempre pensa que a vida do outro é uma maravilha. E às vezes não é. É a nossa visão, que muitas vezes só vê aquilo que nós queremos ver. Porque nós não temos como penetrar no dia a dia do outro. Nós não sabemos se o outro leva uma vida maravilhosa. E muitas vezes nos equivocamos por isso, porque desejamos ter a vida do outro. E a grande pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos é: nós também gostaríamos de passar por o que ele passou, ou está passando pelo que ele está passando? Será que a riqueza é tudo? Que a riqueza realmente traz felicidade? Que traz comodidade? Traz. Que traz oportunidades? Traz. Mas felicidade, será que traz? Nem sempre. Se não souber conviver com isso, nem sempre. Depende muito como nós encaramos as coisas. E quando nós percebemos, através dos estudos da doutrina espírita, que isso aqui é apenas uma passagem e que tudo que nos acontece são lições, nós vamos compreender melhor a vida. Nós vamos entender tudo que está se passando conosco.
E aí, com certeza, por maior que seja a dor, nós não vamos nos revoltar. Vamos lutar, buscar sair dela. Buscar uma melhora. Buscar nos livrar das dificuldades, das dores, mas sem revolta. Sem acharmos que somos a última pessoa do mundo. Porque todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Apenas estamos vivenciando experiências diferentes. Mas somos iguais e importantes aos olhos de Deus. Nós é que julgamos de forma equivocada devido à nossa visão limitada devido à encarnação. Todos nós temos que vivenciar essa experiência. A reencarnação nos mostra isso. Que um dia, uma encarnação, podemos vir numa situação de riqueza, mas na outra, dependendo que se para isso nós tivermos que evoluir, numa pobreza. Que tudo depende do que nós construirmos nessa encarnação. E veja, não é porque nós construímos bem esta encarnação que vamos ser ricos. Não, podemos ser pobres e aceitar as experiências devido à nossa consciência de que isso aqui é uma passagem. Então, a prova da riqueza, quanto à prova da pobreza, pode nos levar a uma evolução belíssima espiritualmente, mas também pode nos conduzir a um abismo profundo na nossa evolução espiritual. Precisamos encarar cada uma dessas experiências como, na realidade, ela é uma experiência da qual nós necessitamos passar para evoluir, porque nós não somos este corpo físico, nós não somos a posição social em que nos encontramos. Nós somos espíritos. Espíritos em fase de evolução. Se entendermos isso, se absorvermos isto, com certeza, não importa a dificuldade, não importa o patamar social em que nos encontramos, seremos felizes e encararemos as oportunidades com serenidade, assim como as dificuldades também. Muita paz para todos e que Jesus continue a derramar bênçãos em nossas vidas.